Hoje, nós vamos ver uma história de um estudante tranquilo do ensino médio que vivia uma vida normal. E antes de confessar o seu amor pela garota que gostava, ele acabou sendo obrigado a ficar preso a uma garota alienígena. Sem muita enrolação, o nome do anime é To Love Her. Então, cuidado com os spoilers. Tudo começa com o que parece ser uma perseguição intergaláctica. Não dá pra saber quem ou quem está sendo perseguido, mas, pelos gritos, aparentemente se trata de uma garota que está fugindo. No meio da perseguição, a nave dela é atingida, mas mesmo assim, ela ainda consegue escapar. A cena é cortada já na Terra, em uma escola, onde um garoto ruivo estava observando outra menina e as amigas dela. O nome dele é Rito, e ele estava prestes a se declarar para uma menina que ele gostava, uma menina de cabelo curto e azul, que se chamava Haruna. Mas, nesse momento, um amigo dele, que se chama Saruyama, acabou interrompendo e o Rito se assusta. O Saruyama pergunta pro Rito se ele estava olhando pra Haruna de novo, pois aparentemente ele fazia isso sempre. Ele fica envergonhado, mas responde que na verdade ele pretendia se declarar pra ela naquele dia, mas que estava esperando a hora certa. A primeira vez que ele conheceu a Haruna foi no fundamental, e desde então ele sempre teve uma queda por ela, mas nunca conseguiu se confessar, pois sempre que ele tentava, algo o impedia. Então naquele dia ele queria dar um fim nisso e se declarar de uma vez por todas. No fim da aula, o Rito estava esperando por ela, e nesse momento ele começou a lembrar de alguns anos atrás, de quando ele estava no fundamental. Todos estavam espalhando um boato dele, e ele ficou isolado enquanto todos achavam que ele era o culpado. Mas a Haruna era a única que acreditou nele, e desde então ele era apaixonado por ela. A Haruna começou a se aproximar e ele iria finalmente confessar o amor por ela. Mas quando ele finalmente chama ela, algo cai do céu em alta velocidade. Isso acabou formando uma cratera enorme no chão, e por conta disso novamente ele não conseguiu falar nada e fica bem frustrado. Chegando em casa, ele conversa por telefone com o Saruyama e ele tira sarro do Rito por ter falhado novamente. O Saruyama começa a falar que o Rito era muito inocente e que ele não era capaz nem de imaginar a Haruna de biquíni. E quando ele imagina, fica completamente envergonhado. Depois no banho, o Rito estava pensando em toda aquela situação e refletindo sobre o fato dele não ter tido muita intimidade com nenhuma garota. Mas, enquanto ele estava no banheiro, acontece um tipo de explosão e uma luz estranha começa a surgir dentro da banheira do Rito. Ele se desespera e tenta se defender, mas nesse momento, quando ele percebe, ele estava segurando no peito de alguém. E quando ele se dá conta, tinha uma garota completamente nua bem na frente dele, dizendo que a fuga foi um grande sucesso. Mas então, ele percebe que estava segurando os peitos dela, só que ela não fica brava nem nada do tipo. E o Rito apenas tira as mãos de lá o mais rápido possível. Ela pergunta pra ele se ele já terminou. Ele não entende nada e só fica completamente vermelho, como já era de se esperar. Então ele grita tão alto que a irmã dele escuta e vai lá ver o que estava acontecendo. E então ele fala em um tom de desespero que tinha uma garota nua no banheiro. A irmã dele vai conferir, mas não encontra ninguém. E ela acha que ele apenas estava fantasiando garotas nuas. Ele sobe pro quarto dele confuso, não entendendo o que tinha acontecido. Mas quando ele entra no quarto, ela já estava lá, apenas de toalha sentada na cama. Ele fica desesperado de novo e começa a perguntar quem era ela. A garota diz que se chama Lala e que veio de outro planeta chamado Deviluk. Ele pergunta então se ela era uma alienígena e ela responde que no ponto de vista dele, ela era sim. O Rito, todo envergonhado e confuso ao mesmo tempo, fica com a mão nos olhos tentando não olhar para ela. E ele diz não acreditar que ela era uma alienígena, já que estava falando a língua dele. Então ela se vira e mostra a cauda dela. Ele fica em choque, ele manda ela esconder aquilo e ela começa a perguntar do porquê o rosto dele está tão vermelho. O Rito pergunta do porquê ela terá aparecido justo na banheira dele e ela lhe explica que ela usou um aparelho que ela mesma tinha feito. Ele era um aparelho de teletransporte, mas que ela não conseguia escolher o lugar que ela iria se teletransportar e ela apenas caía em um local aleatório. Ela explica que estava no meio de uma fuga e teve que se teletransportar e por acaso acabou caindo na banheira dele. Ela estava sendo perseguida e no meio disso destruíram a nave dela. Ela quase foi capturada, mas graças ao bracelete ela conseguiu ir até a Terra em segurança.
No meio da conversa, um ser estranho aparece, e ele era fofo e engraçado e se chamava Peck. Ele estava feliz que a Lala estava salva, e ele pergunta pra ela quem era aquele terráqueo com cara de idiota, e ela responde que ele morava ali. Ela ainda não sabia o nome dele, então ele se apresenta pra ela também. Ela diz que o Peck era um robô multiuso que ela tinha feito, então ela tira a toalha e então ele se transforma em uma roupa e cobre todo o corpo dela. O Peck pergunta se estava muito apertado, mas a Lala responde que estava perfeito. O Rito acha a roupa completamente estranha, mas pensa que pelo menos agora ela estava vestida. E o Peck pergunta pra Lala o que ela pretendia fazer a partir dali, mas antes que ela pudesse responder, umas pessoas estranhas vestidas de preto entram na casa do Rito e a Lala fica brava com o Peck, pois ele tinha dado brecha pra eles acharem ela. E ele dá a ideia dela usar o bracelete de novo, mas ela não podia usar novamente, pois ele leva um dia inteiro para recarregar. Eles seguram ela e na tentativa de levar ela de volta, o Rito tenta impedir eles e foge com a Lala pela janela. Ela não sabe exatamente do porquê ele estava ajudando ela, mas o Rito fala que ele não poderia ignorar que eles estavam tentando capturar uma garota bem na frente dele. E eles correm por cima dos prédios. E nesse momento, a Haruna estava lá e viu eles correndo juntos. Os dois continuam tentando escapar, mas um dos homens tenta jogar uma van em cima deles. E eles ficam cercados. E enquanto o Rito tenta defender a Lala, um homem que parecia ser alguém importante chega e manda o Rito se afastar. Ele nega e continua defendendo a Lala. O homem o ameaça de morte, mas mesmo assim, o Rito não recua. O homem fala com a Lala e manda eles voltarem para casa. Então o Rito percebe que a Lala apenas tinha fugido de casa, porque não queria mais ter que aturar os encontros arranjados para ser obrigado a se casar. A Lala se estressa, então invoca uma das suas invenções. Ela suga eles para dentro daquilo que parecia ser um enorme aspirador de pó, mas o problema é que estava ficando cada vez mais forte e estava sugando tudo pela frente. Inclusive, ela não fazia ideia de como desligava aquela coisa que ela mesma tinha feito. Aquele negócio explode e aparentemente a briga termina. E no dia seguinte, o Rito estava a caminho da escola lembrando de como o dia anterior tinha sido estranho, e ele estava completamente exausto. Mas no meio do caminho, a Haruna fala com ele e ele fica surpreso. Aparentemente ela ia perguntar sobre o que ela tinha visto na noite anterior, mas então ele a interrompe e tenta se declarar ali mesmo. Ele se declara olhando para baixo, mas quando ele olha, ele vê que quem estava ali na sua frente era a Lala. Ela fica toda feliz e então fala sobre a proposta de casamento. E ele fica todo confuso, mas aparentemente agora ele estava preso a um vínculo eterno com uma garota alienígena. E assim termina o primeiro episódio de um dos animes ecchi mais polêmicos já feitos. Ele tem muito mais cenas quentes do que vocês imaginam. Esse é apenas o primeiro episódio e com certeza é bem leve em comparação com muitos outros. Ele tem a nota 7.0 no MyAnimeList, e pra quem gosta desse gênero de anime, vale a pena assistir. Mas e vocês? O que vocês acharam do primeiro episódio? Me conta nos comentários, e se vocês querem ver mais episódios desse anime, eu vejo vocês no próximo vídeo.